dia, meu nome é Nicole e eu vou começar esse trabalho introduzindo um pouco sobre métodos alternativos ao uso de animais. Além da clara questão ética envolvida com o sofrimento animal, o uso de animais em pesquisa, apesar de hoje em dia ainda ser necessário, possui grandes desvantagens. Por exemplo, ele não permite um fluxo grande de experimentações e essas experimentações são lentas e dispendiosas. Por meio desses métodos também, apenas 8% das substâncias já sintetizadas pelos humanos foram testadas em sua segurança. Aí, além da segurança, a eficácia das substâncias testadas em animais também apresenta uma grande proporção de resultados falsos, o que faz com que o uso de animais em testes pré-clínicos apresentem 92% de falha quando passados aos testes clínicos no desenvolvimento de medicamentos. Por conta disso, os métodos alternativos ao uso de animais para avaliação de segurança e eficácia de substâncias e materiais são promissores porque eles permitem uma tiragem rápida e eficaz com o uso de células humanas. Por conta disso, ano passado, a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos aprovou em Congresso o prazo de 15 anos para eliminar os testes usando mamíferos. Para esse objetivo, a gente tem a bioimpressão 3D, que é uma tecnologia na fronteira do conhecimento e que vem sendo muito estudada dentro da engenharia de tecidos, que tem como objetivo a obtenção de tecidos humanos in vitro para preparação ou substituição dos in vivo, incluindo com um método alternativo para estudo de segurança e eficácia de substâncias e materiais destinados ao uso humano. A tecnologia de bioimpressão permite a deposição precisa, automatizada e pré-definida de células, que são seu componente principal, e biomateriais para a construção aditiva de modelos 3D complexos de órgãos e tecidos humanos com alta representatividade ao microambiente in vivo. A gente consegue dividir o processo de bioimpressão de tecidos em 3 etapas principais. A primeira é o pré-processamento, na qual se seleciona as células a serem usadas, a biotinta e o desenho da bioimpressão. A segunda etapa é o processamento, no qual faz parte do processo de bioimpressão, a maturação do tecido e a estruturação do construto. Já a terceira é a avaliação do tecido construído, a avaliação da morfologia por histologia, os testes de biologia molecular e, finalmente, o uso desses modelos como plataforma para testes de segurança e eficácia de produtos e materiais. Agora, falando um pouco mais de cada etapa, na primeira, então, tem-se a seleção de células a serem usadas, e isso depende do tecido que se quer reproduzir. Existem 3 tipos principais de células: as células de linhagem, que podem ser adquiridas comercialmente, as primárias, que são extraídas do tecido humano, geralmente em extrações cirúrgicas, e as células pluripotentes, que podem dar origem a diferentes tipos celulares dependendo da diferenciação introduzida in vitro. Todas elas têm vantagens e desvantagens. Só que as células primárias representam melhor as funções celulares intactas, como as células do tecido de interesse. A cocultura celular é a melhor forma de representar o tecido de interesse, porque os tecidos humanos são constituídos por diferentes tipos celulares. Para isso é necessário estabelecer qual que é o meio de cultura apropriado para as células em questão, e também, se possível, a partir da cocultura, estabelecer a metodologia para um modelo 3D validado prévia à bioimpressão é recomendável, para a solução prévia de problemas de maturação do tecido. A segunda etapa do pré-processamento, que é muito importante, também é a seleção das biotintas. E essa seleção vai ser muito baseada nas células que você escolheu, que vão ser utilizadas, das características do tecido que você está tentando reproduzir. Então, se ele é, por exemplo, um tecido ósseo, ele exige um material mais rígido para sua constituição. Isso depende muito da biotinta que você vai selecionar. É muito importante, muito interessante fazer a caracterização reológica desses materiais para você saber com o que você está lidando, qual é a viscosidade desse material, qual é a força de cisalhamento que precisa, quais são as características de reticulação, se for no caso um gel, e qual é a carga celular e biocompatibilidade desses materiais. Então, tudo isso tem que ser feito anteriormente a realmente o processo de bioimpressão. E para isso, você também precisa fazer os testes de printabilidade para ver como é que está funcionando essa sua biotinta depois da extrusão ou do método da bioimpressão que você selecionou. Então, é importante ver como está sendo constituídas as camadas, qual a espessura, qual é a densidade celular que está saindo, se nesse processo está morrendo muitas células, então é importante verificar a viabilidade celular. Tudo isso tem que ser feito anteriormente para a seleção da biotinta e para compor o tecido que você deseja.
Então, eu citei aqui sobre biotinta. O que é uma biotinta? A biotinta é aquilo que você vai carregar na sua bioimpressora para realizar a sua impressão. Então, só que o que é o componente essencial das biotintas? Assim como o nome fala, o biotinta, ele se refere mais ao componente celular. Só que, geralmente, nos processos de bioimpressão, são adicionados materiais para compor estruturas tridimensionais, porque só as células em meio não compõem uma estrutura tridimensional, como os órgãos em vivo. Então, você tem 3 tipos de células diferentes, a partir da origem daquela célula. E cada uma apresenta suas vantagens e as suas desvantagens. Então, as células de linhagem celulares, elas são células que têm as características biológicas muito bem definidas. Então, assim, elas são um tipo de célula que tem uma população muito homogênea. Elas podem, porque elas já foram manipuladas geneticamente, elas podem ser cultivadas por longos períodos e elas são de muito fácil manipulação. Só que isso também apresenta uma desvantagem, que muitas das propriedades celulares do tecido de origem delas podem ser perdidas. Já as células primárias são aquelas células que são extraídas diretamente de um tecido vivo. Ou seja, elas são geralmente obtidas a partir de biópsias ou doações cirúrgicas, em que é possível você isolar esses tipos de células. A principal vantagem das células primárias é que elas elas mantêm as propriedades e funções celulares do tecido que ela veio de origem, mesmo in vitro. As desvantagens dela é que elas são um tipo de célula mais difícil de cultura, elas são mais sensíveis. E elas exigem uns meios muito especializados para o tipo de célula que ela é. Então, geralmente, os meios são muito caros e elas não podem ser mantidas em cultura por muito tempo, porque elas entram em senescência, assim como as células humanas. Já as células-tronco ou as células pluripotentes são células que podem dar origem a diferentes tipos celulares, a partir de processos de diferenciação ou indução do tipo celular que você tem a intenção de obter. Elas apresentam grandes vantagens, por exemplo, a autorrenovação, e elas representam muito bem a situação in vivo. As suas desvantagens são principalmente que elas são induzidas in vitro a se diferenciar em diferentes tipos celulares por protocolos muito difíceis. Elas são muito caras porque o próprio isolamento desse tipo de célula ou a reprogramação dos fibroblastos, que é um tipo diferente de se induzir as células tronco pluripotentes, são métodos muito difíceis. E ela tem, geralmente, uma maturação também muito difícil e muito específica para cada tipo celular. Só para exemplificar, eu coloquei aqui 2 biotintas diferentes, né, que seriam carregadas para a formação de uma pele humana in vitro. Então, você seleciona as células epidérmicas numa cocultura, que no caso seriam de queratinócitos e melanócitos, e para representar a camada dérmica da pele, Então, agora em sequência, eu vou exemplificar alguns dos materiais mais utilizados como biotintas. Existem diferentes tipos de materiais que podem ser usados para compor biotintas, como foi falado em aula. Então, a gente tem os compósitos, temos materiais cerâmicos, mas para você carregar junto com células, para existir uma biocompatibilidade mesmo, o melhor a ser usado são os hidrogéis, que são macromoléculas como proteínas, polissacarídeos, que se reticulam por ligações cruzadas poliméricas em meio aquoso. Alguns dos materiais mais utilizados para compor com a biotinta são aqueles derivados, por exemplo, de algas marinhas, como o alginato e a agarose. Ambos são polissacarídeos obtidos a partir das algas marinhas. Cada um deles tem características de reticulação, de formação de gel, muito interessantes. Por exemplo, a agarose ela gelifica a 32 graus Celsius, o que é compatível com a estufa de cultura celular. O alginato, você pode reestruturar aquela composição com cloreto de cálcio,
mas ambos apresentam baixíssima viabilidade e adesão celular. Já o colágeno é um dos principais componentes da nossa matriz extracelular, tanto dos animais quanto dos seres humanos. Então, por estar presente no nosso corpo, ele promove uma altíssima adesão celular e viabilidade celular. E, além disso, ele é capaz de promover fatores de adesão e mecanotransdução entre as células. Então, o colágeno, ele promove a comunicação intercelular. E ele também apresenta características muito interessantes para a cultura, porque ele forma um gel, ele forma uma estrutura quando você coloca ele na estufa. A gelatina também é um material muito utilizado como biotinta. Ela não é nada mais, nada menos que o colágeno degradado já por hidrólise, né? Ela tem umas características interessantes como um gel, em que apesar de ela ser termorresistível, ou seja, quando você está lidando com células, você não pode aquecer ela a 60 graus, né? Mas ela tem uma formação de gel reversível a 37 graus. Então, ela é muito utilizada como um gel de sacrifício. Além disso, ela também promove uma alta adesão e viabilidade celular e ela geralmente é utilizada junto com outros biomateriais para baratear o custo, por exemplo, do colágeno. Ou também ela é muito utilizada como gel de sacrifício para formar estruturas de sustentação para algum tipo de construção mais complexa, por exemplo, construir vasos. Outro material que vem sendo muito utilizado nos últimos 3 anos é a formação da fibrina. A fibrina também é um componente que pode ser encontrado no nosso corpo, no corpo humano. Ela é o principal componente dos coágulos sanguíneos. Então, o fibrinogênio é uma proteína que sofre uma proteólise, que é causada pela enzima trombina, e a partir disso ocorre a formação de crosslinks estruturais que formam a fibrina. A fibrina ela consegue formar uma estrutura muito rígida e estável, e além disso ela também tem uma alta adesão celular e promove também a viabilidade celular. Então ela é muito favorável às células, ou seja, muito biocompatível. Alguns outros materiais utilizados são principalmente polímeros e polissacarídeos obtidos a partir de fontes sintéticas. Por exemplo, os polaxâmeros, né, que são polímeros compostos por cadeias alternadas, e eles são uma classe grande de polímeros. Eles podem ter diferentes tipos, diferentes cadeias, tamanhos e finalidades, que podem formar diferentes tipos de poro e de estruturas, mas em geral eles promovem uma baixa viabilidade e adesão celular. A carboximetilcelulose também é muito utilizada e ela é um polissacarídeo que é obtido a partir da celulose. Ela pode formar géis abaixo de 37 graus Celsius e ela é biocompatível no quesito que ela é muito segura para ser utilizada, tanto que ela é usada como um aditivo alimentar e farmacológico. Ela promove uma viabilidade e adesão celular média. Então, o principal desafio dos materiais a serem utilizados numa biotinta, ela é principalmente juntar as propriedades físico-mecânicas favoráveis para formar uma estrutura tridimensional estável e auxiliar isso, unir isso a uma compatibilidade celular, porque o que a gente observa muito é essa dificuldade em unir as duas propriedades, que são muito importantes, né? Então, a biocompatibilidade é muito importante, mas o que se geralmente verifica é que os polímeros, polissacarídeos, que são materiais muito mais acessíveis e eles são mais fáceis de formar uma estrutura mais rígida, mais estável, e geralmente eles não promovem a viabilidade, adesão, interação celular, que é geralmente o oposto da característica dos materiais que são derivados da matriz extracelular, ou seja, aqueles que são encontrados já no corpo humano. Esses promovem uma alta viabilidade, adesão e interação intercelular, mas geralmente eles não conseguem formar estruturas muito rígidas, muito estáveis. E esses materiais geralmente são obtidos a partir de processos tecnológicos que elevam muito o preço desse tipo de material. Então, a solução para um material que promova uma estrutura, uma gelificação ou reticulação e ainda promova a biocompatibilidade é geralmente a mistura desses dois tipos de materiais.
Bom dia a todos, meu nome é Caio Cazuza. Eu vou falar um pouco mais sobre a bioimpressora propriamente dita e todas as passagens no momento da bioimpressão. Primeiramente, a gente tem um pré-processamento, onde é modelado um desenho, um programa de CAD, para poder simular essa impressão em CAM, ou seja, a impressão propriamente dita, entender quais são os seus problemas, quais são os desafios que podem ser levantados e, dentro disso, propor as soluções. Primeiro, algumas condições têm que ser consideradas, como o próprio desenho feito em 2D e futuramente em 3D, a estrutura da placa de cultura, quais são os pontos de apoio, a limitação das células, como temperatura, a própria carga celular e pressões máximas admissíveis para que a célula continue saudável. E alguns outros parâmetros também eles serão determinados de acordo com o projeto, que é a própria estrutura da placa, a distância das poças no momento da bioimpressão, a velocidade de impressão, porque a velocidade de impressão ela pode aumentar a produtividade, mas ela acaba dificultando a qualidade do produto final, né? Do órgão final a ser impresso, etc. O próprio caminho para deposição também tem que ser determinado, o fluxo e também a carga de deposição. Após isso, a gente faz uma transferência do próprio arquivo, ele pode ser desenhado ou pode ser coletado, existem vários modelos em nuvens, e existem alguns programas que fazem a transferência do programa 2D para o CAM. E dentro disso consegue entender a linguagem, porque as bioimpressoras elas vão enxergar uma linguagem em C++ ou em Python, enfim. Em alguns programas, você desenhando fazendo esse modelamento em 2D e podendo trazer a rota de impressão, você consegue transformar ele em linguagem adequada sem precisar ter um vasto conhecimento em programação também. Após isso, a gente precisa também entender qual vai ser a bioimpressora utilizada. As mais utilizadas, no caso, são a de jato de tinta, que utiliza um condutor piezoelétrico, onde ele que vai conduzir esse caminho dessa bioimpressão, a carga, enfim, a velocidade. Pode ser também através de extrusão. Essa extrusão ela pode ser feita através de um sistema pneumático, né, com ar, ou com um pistão, ou ainda com uma válvula. E esse vai ser o controle dele, seja o pneumático, o pistão, a válvula, isso é que vai controlar a velocidade e também o fluxo. E pode ser também feito por laser. Esses são os três mais clássicos. Dentro do processamento, o processamento ele é a parte efetiva também da bioimpressão, né? Então, para essa etapa, deve-se definir o tipo da bioimpressora a ser calibrado, com um programa anteriormente definido e a resolução dos problemas. Após a bioimpressão feita, deve-se também avaliar se será feita a estruturação do construto, que é definida também pelo tipo de material, como a biotinta ou a característica da célula. E por fim, a maturação dos tecidos, que são as condições da cultura celular ao qual estas células, né, crescerão e se diferenciarão e apresentarão também algumas características do tecido de acordo com o interesse. Na parte de alguns problemas, como todo projeto propriamente dito, algumas dificuldades, alguns desafios também vão aparecer. Uma delas é a viscosidade do material, porque a força e a velocidade de extrusão da biotinta ela precisa ser frequentemente ajustada, né, para adaptar essa viscosidade. Alguns testes reológicos também são necessários para atingir essa calibração. A pressão sobre as células nunca pode passar de 5 quilopascais, porque isso causa a morte celular. E o tamanho da cânula também é um grande desafio. Quanto maior o tamanho, menor a pressão. E ao mesmo tempo, se você tiver um tamanho
menor dessa cânula, isso pode causar o entupimento, de acordo com diversos fatores também externos. E a perda de células, algumas células elas podem ser perdidas se não tiver o controle tanto da temperatura quanto para a carga. Umas células são danificadas, pode ocorrer a morte celular. A porosidade também é um problema mais comum da impressão 3D tradicional, e na bioimpressão também, pelo que eu pesquisei, é algo também que deve ser considerado, porque principalmente a alta velocidade de deposição ela pode causar essa porosidade, a desestruturação do construto e também a tensão de cisalhamento máximo, né? Como já foi dito, as células elas aguentam no máximo 5 kPa de força na tensão, e a tensão aplicada ela também vai depender da velocidade de deposição e a largura da cânula. A maturação do tecido também é importante compreender as características das células usadas. O meio de cultura previamente estabelecido deve conter o meio osmótico e alguns fatores de crescimento ideais para promover o crescimento dessas células, assim como também as características externas, como a temperatura, a umidade do ar, a concentração de CO2 e até mesmo o tempo de cultura celular, são particulares também de cada tipo de tecido que a gente deseja maturar. E por fim, a gente tem a validação do tecido bioimpresso, que é uma etapa de avaliação do tecido construído. É interessante avaliar também as características morfológicas e funcionais, como a histologia e a imunohistoquímica, como marcadores também da maturação tecidual e viabilidade. As técnicas de biologia molecular permitem também análises mais avançadas, como a caracterização de proteínas ou ainda de expressão gênica do tecido construído. Assim pode ser comparado também com o in vivo ou com uma aplicação de tratamento ou substância a ser testada. E, enfim, a validação do tecido também fabricado, eles também podem ser utilizados como algumas plataformas de segurança e eficácia de produtos de consumo, como por exemplo alguns testes de corrosão, testes irritantes, fototóxicos ou até mutagênicos. E alguns métodos também de validação para essa avaliação de segurança estão disponíveis segundo os guias internacionais. A pele ela é reconstruída in vitro e validada internacionalmente para se testar essas substâncias e materiais quanto à segurança, corrosão, irritabilidade, sensibilidade, fototoxicidade, mutagênico, enfim, todos esses testes estão disponíveis também em guias internacionais, isso é bastante importante. Essa é a nossa apresentação, espero que vocês tenham gostado, um excelente dia para todos e muito obrigado.